Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do PE Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, como estão os músculos, como estão até os músculos da face, viu? Porque depois de 42 quilômetros, dói tudo, minha filha, dói tudo, fica tudo mastigadinho, mas estamos aqui vivos! Oi, pessoal. E não é que deu certo a maratona do boy? Não é que ele voltou pleno e voltou inteiro? E a gente sempre falou do que fazer para fazer a maratona. E aí a gente esquece que tem um depois, né? De quando a gente não anda direito, ou quando o cansaço bate. Eu chamo de ressaca pós-maratona. Dura uns dias, para algumas pessoas dura uns meses, mas é importante manter o foco na coisa, ou pelo menos se organizar para fazer essa ressaca, que é pior do que ressaca de cachaça, seja mais agradável, né? É, meu velho, no dia 18 de julho a gente fez o episódio de 117 ao vivo lá no youtube.com/PRunning e está disponível também aqui nos agregadores de podcast, disponíveis para Android e iOS. A gente conversou com a nutricionista Mai Brasil e com o treinador Bruno Dourado, da CTA Esportes Assessorias. Eles nos deram dicas valiosas para que a gente possa realizar, se preparar para uma maratona nas vésperas da prova, na semana que antecede o grande dia. A gente está aqui depois de levar umas cacetadas em 42 quilômetros, muito vento, muita chuva na Maratona das Praias, e chegou aquele momento, né? Já está com a medalha no peito, na coleção. A gente treinou duro para conseguir participar de uma prova emblemática. Foram quase 2 anos e 4 meses para realizar. A gente abriu mão, ou não, né? Alguns não, mas na teoria a gente abre mão de vários fins de semana com a família para realizar aqueles longões. Levantou cedo nos dias de finais de semana para dar conta da planilha e também conseguir conciliar com a vida profissional. Quando chega finalmente o grande dia e a certeza que a gente vai colher aqueles frutos, né? Conquistar aquela medalha, conquistar aquele RP ou conquistar aquele título que todo mundo aguarda, que é de ser maratonista. Trabalho feito, é hora de começar a pensar nas próximas, ou pelo menos planejar isso. Mas como é que a gente começa, hein, Lidiana? Fica um pouco... Ainda estou sentindo um pouco fadigado. Ontem mesmo, não quis saber de nada. Trabalhei, mas fiquei quietinho, não fui para academia, fiquei só eu e a TV e as pernas estiradas. E eu ainda não comecei a treinar, viu? Muita gente fala que era importante soltar a musculatura e fazer treino. Fazer um treinozinho leve na segunda para quem correu no domingo. Eu sou a favor do descanso. Eu acho que não existe nada melhor depois de você correr 42 quilômetros do que uma boa dormida de 8 horas, 12 horas, com a perna esticada sem fazer nada, sem um esforço. Eu sou dessa classe. Inclusive, eu voltei andando quando eu terminei minhas maratonas, mas quando o corpo esfria, é um cansaço como se fosse 7 dias de carnaval intenso, subindo e descendo ladeira. Então, eu sou a favor do descanso para fazer seu corpo entender. Vamos dar uma pausa? Já que o período pré-maratona é tão acelerado, ele envolve sempre longões, e na maioria das vezes, para quem tem uma vida normal, estilo eu e o Washington, que trabalha. No caso de Washington, tem jornada dupla, porque trabalha de dia, ainda é professor. Você sempre está cansado. Você está sempre treinando cansado. Então, já concluiu o que queria, eu prefiro dar um tempo. Pelo menos um dia de nada, um dia de ressaca. Teve alguns colegas aí a respeito do nosso velho Snipe. Velho Snipe já meteu logo 6 ou 7 quilômetros.
um dia após ter feito 42. Ele não é normal, como algumas pessoas também já fizeram treino de academia e tal. Eu até pensei na hipótese de visitar a academia, mas minha academia fica a 2,4 km de casa. Aí eu disse, putz, vou ter que sair com o carro. Não, é melhor ficar em casa mesmo. Liguei a TV, coloquei numa série e caí no sono. Ou seja, o corpo estava querendo mais descanso mesmo. Isso após dormir a tarde e a noite inteirinha do domingo, cara. O meu corpo não sentiu tanto assim. Na verdade, terminei a prova até relativamente bem, perto do que eu esperava. Como eu disse em episódios anteriores, eu não estava tão preparado para fazer essa prova. Afinal, minha preparação começou em junho. Junho, quando eu comecei a treinar de fato, eu disse, agora dá para treinar. Porque teve gripe, teve dengue, teve fascite, e não tive uma preparação específica. O que sobrou aqui foi digamos que fosse a experiência, um lastro do ano passado que eu consegui cortar etapas para conseguir chegar. E eu disse, vou tentar fazer pelo menos 30 quilômetros e o resto é enrolar. Não é que depois dos 30 quilômetros o corpo ainda estava rendendo, mas do 39 em diante não ficou muito bem não, viu? Mas, assim, consegui concluir. O importante é isso, concluir e até diminuir o tempo em uma maratona que o que predominou foi vento e chuvas fortes contra o corredor. Mas foi bacana, viu? Foi muito bacana, foi muito legal. E estou aqui nesse momento que eu considero bastante importante, que é o de descanso. Eu, pelo menos, eu prefiro realmente descansar e depois fazer um treino. Eu acredito que o meu treino é o primeiro treino de corrida que eu venha fazer, vai ser agora quinta-feira, ou seja, 5 dias após a maratona, eu devo fazer um treino leve só para ver como é que está a minha situação física aqui, que eu considero até... Estou surpreso. Tá andando, né? Tá melhor terminei andando, terminei dirigindo, subi escada, desci escada. Se eu lembrar da minha primeira maratona, eu não conseguia fazer nada disso. Tá vivo, tá bem. Agora, eu já li muito de alguns especialistas que depende da pessoa mesmo. Depende se, para algumas pessoas, como, por exemplo, o Doutor Corrida, 42 quilômetros para ele foi meio que um treino para alguma dessas ultramaratonas dele. Então, isso para ele é como se fosse um treino de 5 para algumas pessoas, um treino de 15, de 21, um longuinho para uma pessoa que corre 100. Então, quem corre 100 e fez uma maratona, no outro dia está muito de boa, porque o corpo dele está preparado para 100, 120, 150 quilômetros. Um Will da vida do DMTT, que está nas longas distâncias há um tempo, não vai precisar do descanso. Para muita gente é legal, agora para outras, o excesso de carga, o excesso de nervosismo, a tensão, às vezes a musculatura fica muito mais dolorida nos ombros pela tensão do que é fazer a prova e o medo de não conseguir. Então, vale a pena dar uns 2 dias, 3 dias de descanso. O que os professores pedem é uma semana, né? Tipo, uma semana de relaxamento, se aquele foi seu esforço máximo, se aquela foi sua maior distância. Então, dê um tempo para o corpo entender. Agora, conversam também muito sobre a hidratação. Lembre-se que quando você fez a corrida, você estava extremamente desidratado. Você perdeu muito líquido, querendo ou não, existe um esforço. Mesmo que você caminhe os 42 quilômetros inteiros, ainda assim você perdeu muito líquido. Em especial nas corridas de Recife e região, que são quentes pra caramba. Ontem teve chuva, mas foi só para dificultar o trabalho do fotógrafo, ficou muito curto. No restante do dia foi sol. Então a desidratação da galera é grande. Eu vi muita gente chegando da prova tomando 4, 5 copos de água. Porque estava muito desidratado. Por que não quis beber água? Há aquele medo de beber água no meio do caminho também. Eu já, por correr muito forte e tomar água, eu já fiquei me sentindo enjoada. Então eu evito também beber água, muita água no meio do percurso, que também não é legal, não é recomendado. Mas eu acredito que só deve treinar quem realmente esteja bem, quem esteja se sentindo bem e que tenha descansado bem. Para cada vez que tu encostar a cabeça no travesseiro, tu dormir em 1 minuto, tu não tá bem. Tu não descansou tudo que deveria, teu corpo tá pedindo. Na segunda eu dormi bastante.
realmente eu não tinha condições para nada. Você tocou muito bem aí na questão de depende. Parando aí um ultramaratonista, 42 quilômetros talvez não tenha sido nada. Para quem estava realizando a primeira vez uma maratona, realizou um esforço considerável ali e necessita certos cuidados. E um deles realmente é o descanso. Quando o atleta ele participa de uma competição, tem que lembrar que ele sofre ali microtraumas e é preciso de tempo para se recuperar. Isso ele pode se recuperar através de descanso, crioterapia, fisioterapia, massagem. Então, quanto maior a distância, mais tempo é recomendável dar tempo à recuperação do seu corpo. Isso é compatível também com outras distâncias, lógico. Se você pela primeira vez realizou 10 quilômetros, aquele ali vai ser um grau de dificuldade muito grande para você. A mesma coisa é para quem realizou os 42 quilômetros. E quando eu digo que eu me surpreendi de não estar sofrendo tanto quanto os 40, tanto quanto isso, talvez seja porque meu corpo se adaptou a essa distância. Vale levar em consideração que a minha última prova de maratona... mas estou levando isso na teoria. A minha última prova, minha última maratona foi o quê? Foi em novembro, não foi? 15 de novembro, na Maratona do Rio, se eu não me engano. Porque teve outubro, 31 de outubro, que foi a Maratona Internacional Cidade de João Pessoa, e 15 dias depois, foi isso, foi no feriado da República, 14 e 15, que eu fiz o desafio Cidade Maravilhosa. Inclusive, tem um episódio bastante legal, que a gente trouxe os campeões daquela oportunidade em 2021, que foi o Justino Pedro e o Edson Amaro, e o professor Marciano Barros. Foi muito legal. E tá aí, se você quiser dar uma ouvida, foi bastante legal. Mas, talvez seja a memória muscular, digamos assim, que tenha dado essa sensação, tipo, não foi tão difícil, ou o meu corpo está se recuperando mais rápido. Mas eu estou aqui firme e forte, optando pelo descanso, pelo menos uns 3, 4 dias, e amanhã eu pretendo já voltar a retomar o fortalecimento. Afinal, a gente já começou a observar que o calendário não para, né, Lidiane? Existem dois pensamentos de quem acaba uma maratona. Claro que sempre é ao meu ver, todo mundo pode discordar, e para discordar é só ir na rede social de Washington e reclamar com ele, que não gostou da minha opinião. Que normalmente é o que as pessoas andam fazendo quando escutam o podcast da gente, né? Vão bater quando não concordam. Eu acredito que existem dois pensamentos muito nítidos quando você acaba uma maratona. Ou você acha que pode tudo, e a partir daí eu sou maratonista e vou continuar sendo, ou você faz, nunca mais eu faço isso na vida, que é muito doido. Eu nunca vi um meio termo, tipo, vou fazer, mas vou ver. Ou você começa a se inscrever direto, quer procurar todas as maratonas do calendário e dizer, a próxima vai ser essa. Ou você simplesmente faz, não, isso aí não é de Deus, não. Volta exausto, diz que não quer mais, não sei o quê, acaba voltando depois. No fundo, quem faz 42 entende que a distância é grande, mas vencer ela é muito gostoso. Eu só digo por experiência própria, que depois que eu fiz, eu achei que eu era um cão chupando manga e me inscrevi em várias vezes de 21, porque era o que tinha, e me machuquei feio. Eu digo, deu um tempo. Do mesmo jeito que você se preparou com tanta dedicação para a maratona, eu acho uma grande burrice olhar no calendário e começar a catar todas elas e todas as meias maratonas. Sem planejamento, só porque é o que tem. Por mim, já que eu fiz 42 essa semana, daqui a 30 dias eu faço de novo. Tudo depende. As condições mudam. Depende. Pode ser que você tenha feito tanto esforço que esteja na iminência de se machucar e a outra termine de estragar a coisa. E você não tenha percebido. E as sucessivas competições vão acabar fazendo isso. Que foi o meu caso. Eu estava tão cansada sempre que eu não percebia que eu estava com uma lesão. Eu achava que aquela dor era a dor do esforço do percurso e estava tudo normal. Até o momento que eu tirei as provas e vi que a dor continuou. E veio a fascite, e veio um monte de coisa no meio do caminho, e foi enveredando para o joelho, e a dor chegava na virilha, e o negócio estava muito feio. Tudo porque eu achei que eu era o cão chupando manga.
Então, eu acredito que antes de se inscrever na próxima, dá uma olhadinha com calma, espera teu corpo sentir e começa a correr 5 e 10 de novo, 21, 15, vai fazendo treino e vai vendo se tem certeza que está certo mesmo, porque tem coisa que, a menos que você faça um check-up, só o seu corpo vai dizer. E aí a gente volta para episódios anteriores, né? Tem que sentir o seu corpo. Sentir dor depois de 10 dias de maratona não é normal, não. Isso é um machucado que ficou. Talvez seja um dos erros mais comuns entre os corredores. Já pensa, acaba sendo comum. Eu não posso falar muita coisa, não, porque eu estou inscrito na maratona de João Pessoa, que é praticamente 2 semanas zero moral, depois. zero não tem moral para falar. É tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, foi um teste longo. É como eu disse, né? Eu estava afim de fazer 30 dentro da Maratona das Praias. Eu sabia que para mim, no meu ver, eu não tinha condições de completar 42. E acabei conseguindo completar. Não completei de forma melhor porque eu não estava munido de suplemento ali. Eu não estava com docinho, não estava com açúcar, digamos assim. A energia, faltou energia lá no quilômetro 39 e eu tive que diminuir bastante o ritmo. Mas, de certa forma, o meu planejamento mental era utilizar a Maratona das Praias como um degrau a mais para me preparar para a Maratona de João Pessoa. Agora, a ideia é me recuperar, já que eu completei 42, para daqui a 2 finais de semana enfrentar tudo novamente. Lá, meu velho, lá o bicho pega, porque lá tem uma subida no altiplano que, meu Deus do céu, o bicho pega mesmo. É uma subida de respeito. Agora, uma coisa que a gente sempre encontra nas provas, e as pessoas, alguns dizem que é besteira, mas seria interessante após uma maratona, seria a massagem, que é ou um rolinho, como alguns fazem massagem, outros fazem rolinho, mas o intuito disso é a liberação miofacial, né? A devolução dos líquidos aos músculos para hidratar, que foram extremamente desgastados na corrida. A massagem é dos métodos pós-treino. Eu acho que a massagem é uma das coisas assim mais legais de fazer pós-maratona. Vai doer um bocadinho, assim, não, eu alerto de agora, que eu já fiz massagem depois de longão, não necessariamente de maratona, e não é, nossa, que delícia, não, mas ela é necessária para uma recuperação mais rápida para a própria musculatura. É por isso que alguns eventos botam tenda de massagem. Dá para dar uma ajudadinha, porque às vezes o pessoal volta muito desgastado. Quem puder, seria procurar um fisioterapeuta. Não é uma casa de massagem que podem te indicar outro lugar. Seria um fisioterapeuta que faça massagem. E aí você diz que saiu de uma prova e tal, que ele vai entender. E não precisam ser várias sessões. O que eu vejo normalmente são 2 ou 3 depois da maratona, ou às vezes uma só. É só para dar uma relaxada e dar uma acelerada. Para quem tem uma corrida faltando 15 dias marcada, né? Para quem precisa de uma aceleração mais rapidinha, porque o calendário está bem lotado, né? No meu caso, essa questão da recuperação, lembrando aqui o desafio Cidade Maravilhosa do Rio, praticamente foi 15 dias separando da maratona de João Pessoa no ano passado. Eu usei muito crioterapia. Eu estava me sentindo bastante fadigado na panturrilha e foi praticamente uma semana inteirinha, chegando no trabalho ou amanhecendo e me despejando dentro de um grande tonel com gelo. Assim, não é nada confortável, sim, mas ajuda bastante a recuperação. Não é tão confortável assim você ficar dentro de um tonel de gelo. Dói, incomoda. É muito bom quando você faz uma maratona, eu acho. Quando você vem tão exausto que você vai mexer, eu prefiro que não toque. Mas é uma coisa bem pessoal, porque esse lance de passar o rolinho depois que acaba a corrida, para mim é um lance da cultura. É daquele que você grita, eu grito, né? Mas eu sei que alivia. Em longo prazo vai ajudar depois. Na hora não é agradável. Eu também não gosto de botar gelo. Eu acho que gelo incomoda bastante, mas alivia. Fui uma das pessoas que comprei gelo pro meu docinho aí.
e depois de uma corrida para botar dentro de um balde. E bonito foi. Desafio das Serras em Bonito. Ali foi necessário demais, porque os 21 quilômetros em Bonito são 42 praticamente. Se você colocar no asfalto. Deveria correr com a camiseta minha. Com a camiseta em minha homenagem. Valeu, Lid. Eu já fiz muitos coraçãozinhos para você. Fica tranquilo. Nessa maratona eu fiz muita massagem em pessoas no meio do caminho. Dava pena, bicho, você amassar a pele de uma pessoa que está toda dolorida, mas a cãibra estava vindo. Aí, isso que eu posso fazer é isso, pomada de diclofenaco, o diclofenaco é o da dor. Pomada de diclofenaco com uma massagem para ver se alivia. Doía, a pessoa reclamava e dizia, mas estou me sentindo melhor. É meio ruim ser massagista nesse momento, tá? E uma das coisas bacanas que o cara pode fazer, já que está após a maratona, é aproveitar a estrutura, né? Eu mesmo fui um mendigo lá na Maratona do Rio, o que tinha para me recuperar após os 21 quilômetros, porque no outro dia tinha 42, e também no dia 42, eu aproveitei também, eu aproveitei a crioterapia, eu aproveitei aquela botinha, que eu não esqueci o nome agora, que você coloca o pé dentro, e a bota vai comprimindo o seu corpo como se fosse uma massagem gostosa. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa aquilo ali. Aquelas botinhas não são de Deus. Ou é, porque faz bem danado. Então eu acho que é de Deus. Mas a botinha e aquela pistolinha, aquela pistolinha, que é como se fosse uma luvinha de boxe que bate de massagem, uma pistolinha de massagem. Meu Deus do céu, aquilo é uma maravilha. Aquilo é muito bom. Assim, na hora, se acerta onde é que tá doendo, incomoda, mas depois você não sente quase nada. É assim, é um alívio imediato. É melhor que gelou. Eu sou mendigo de... Quando o negócio é sério, pega pra acabar, eu uso aquilo ali tudinho. As botinhas são para circulação, né? Para circulação sanguínea. E eu acabei conhecendo mais delas, porque no pós-operatório da bariátrica, elas estão incluídas, tá? Para evitar coágulo sanguíneo, essas coisas. Aí eu acabei usando ela algumas vezes em outros momentos, porque aquilo é gostoso pra caramba. É a botinha de massagem. Agora, quem não tem a botinha de massagem, suspender os pés, que é para ativar a circulação. Na verdade, não precisa... Não, eu vou procurar um massagista. Não precisa. Bota 3 travesseiros e suspende o pé para cima. Ou no sofá mesmo. Eu fiz, quando eu terminei as minhas corridas longas, eu fiz na cama. Botei 4 travesseiros, empilhei e pendurei os pés em cima do espelho da cama para poder ficar reto. Ajuda também. Na Maratona das Praias, tinha 2 cadeiras vazias na frente da dispersão lá, da entrega das medalhas, e eu disse, vai ser aqui mesmo. Sentei e coloquei os meus 2 pezinhos para cima. O pessoal, gosta de você tá bem? E eu disse, estou melhor agora. Botei os pés para cima, tirei o tênis. Não alivia na mesma hora? Uma delícia. Aqui não tinha gelo lá, não tinha, a estrutura que tinha lá estava sendo muito utilizada, que eram os massagistas. Eu disse, não vou ficar em pé. Eu não vou ficar em pé aqui esperando uma massagem. Eu vou ficar sentado, coloco minhas pernas para cima e vai melhorar. E realmente eu estava meio zoró, o ponto é que eu fiquei sem qualquer energia sobrando. Realmente, bota um carro na reserva já quase morrendo. Era eu. Então, levemente comprometido nas estruturas físicas? Físicas não, mas por dentro, internamente, assim... eu esqueci até o nome de Sandra, não teve uma hora. Estava complicada a situação. Mas assim, são os efeitos da maratona, gente. Se você não participou, desculpe dar spoilers. Aconteceu uma coisa muito bizarra nessa última maratona, que eu estava sozinha, o cara estava indo ainda para a última volta de 1 quilômetro. Aí ele olhou e fez, teu nome é Lidiane, né? Do podcast. Eu disse, sim, precisa de alguma coisa? Ele deu um abraço. Aí eu ri, ele fez, é sério, eu preciso de um abraço mesmo, eu estou muito cansado. Eu fui dar um abraço nele, eu fiz, mas eu tenho um biscoito que é melhor que abraço. Ele fez, pronto, eu quero o biscoito e o abraço. Aí ele comeu uns 2 biscoitinhos para dar açúcar e continuou. Eu fiquei esperando a volta dele para fazer a foto.
Acontece. Às vezes dá um desespero, um cansaço na pessoa, que você ainda tem tudo isso, principalmente em maratonas que você passa pela frente de onde tem que chegar. A Nassau fazia isso e a Maratona das Praias conseguiu fazer isso. Nossa, Você aquilo vê foi o terrível pórtico emocionalmente. e faz, então, mas não acabou ainda. Você está vendo o nome, tudo certo, todo mundo lá e faz, mas não é agora não, ainda faltam uns 2 quilômetros ainda. É quando a mente começa a trabalhar contra. Dizer, não, tá pertinho, pô, dá a volta daqui mesmo tu dá a volta que tu termina. Aí é quando você precisa preparar o psicológico. Eu recomendo preparar antes. Tem uma técnica que me ensinaram há muito tempo. Se você não consegue dar voltas num lugar, treine num parque fechado. Aí foi quando eu comecei a treinar 15 quilômetros no Parque 13 de Maio, 15 quilômetros no Parque da Jaqueira, para poder me acostumar com a ideia de que eu ia dar 2 voltas na Nassau. Que eu ia ter que passar por tudo de novo e dizer a mim mesmo, então, agora tu vai começar tudo de novo, que é bem doloroso de fazer. A parte psicológica é uma bosta, às vezes, na corrida. Por isso que eu prezo muito pelo pós-maratona. É o que você vai pensar a partir daí. Vou me inscrever em todas? Depende. Está disposto a fazer o mesmo esforço? Claro que as pessoas que são maratonistas, constantemente, é mais fácil para elas, porque elas estão naquele eterno ritmo de longão, já que eles vão se inscrever em todas as maratonas. Então, eles não sentem do mesmo jeito de quem corre 5, 10 constantemente e resolve entrar na maratona. Então, não dá para comparar o teu amigo. Oh, meu amigo já foi treinar hoje, eu vi no grupo. Então, mas teu Ele amigo é ele. ele pode ser constante nisso. Por isso que eu gosto de pensar. Pergunte as condições do outro. Se você está se comparando, pergunte por que ele está fazendo isso. Eu sou muito desse pensamento. Se não, eu vou para as outras partes. Que já que a gente falou de massagem, eu falo também de alimentação. Teu corpo está cansado, mas ele precisa comer. Normalmente as pessoas sentem enjoo quando fazem um grande esforço. Mas você precisa se alimentar todas as vezes certinho. E, se possível, de comidas leves, porque o corpo está exausto. Não é um bom momento para enfiar um sarapatel com dobradinha, que pode ser que dê muito errado. Você Desculpa se aí, esforçou tá? bastante, né? Direto pro rodízio. Mas é carne e verdura, coisas que a gente faz sempre. Comi Não é que uma só. novidade. Comi que só. Não permiti. E ainda encontrei corredor no mesmo rodízio que eu estava. Eu digo, tá botando. Tá dando prejuízo que nem eu aqui, né, meu amigo? Na corrida Poxa, maratona. essa parte, porque tu não me chamou? Meu amigo É Gilson. absurdo. Meu amigo Gilson de Vitória de Santo Antão estava lá com a família. Ele veio fazer estrago também, né, moço? Ele começou a rir. Mas, rapaz, passei quase 1 hora lá comendo. Não quis nem líquido. Não quis nem líquido. Não quis nem líquido. Sandra falou: não vai beber nada, não? Eu disse: não, eu só estou aqui para comer. Cheguei em casa, bebo água, bebo suco. Eu só quero comer. E, nossa Senhora, comi sushi, comi carne. Se aparecesse carne de cachorro, eu tava comendo. Tava uma draga, uma verdadeira draga. E para lembrar, eu não tenho costume de tomar café de manhã, não. Eu vi uma maçã e fui para ataque. Mas, assim, depois da prova, velho, sai da frente que eu sou um leão. Porque se Mas tiver tem que comer. Você gastou uma grande quantidade de calorias. Se alguém duvida disso, se pese antes e depois da maratona. Meu Strava marcou quase 5.000 calorias gastas. 4.300 calorias gastas em 42 quilômetros. Não sei, ali deve ser uma estimativa, né? Baseada no meu batimento cardíaco, no ritmo, na distância. Ainda há outras variações que o meu relógio marca, que é a temperatura local naquele momento, a umidade relativa do ar. Então, é uma estimativa, mas baseado em 42 quilômetros no meu batimento cardíaco e na distância e ritmo, o cálculo do Strava ali baseou em 4.300 calorias. Ou seja, não é nada, né? Dizem que se eu comer um McDonald's e tomar uma Coca-Cola, não fiz mais nada. Na verdade, 2.000 e pouco é um lanche da McDonald's, né? Para repor é só comer 2 Big Mac. Não teria problema. Agora,
Eu acho super importante comer bem o melhor possível depois de uma maratona, porque o corpo pede. E se você pode se sentir bem naquele momento, mas a perda de glicose, a perda de sal é muito alta, não vai demorar muito até dar muito errado isso. Até você passar mal, ter vertigem, enjoo, dor de barriga, tudo, porque você não está bem alimentado. Então, não precisa sair correndo. Agora eu vou almoçar. Não, mas dá um tempo e almoça de verdade, janta de verdade, faz um lanchinho, dorme bem, mas deixar de comer, não. Lembrando que numa dessas, quem é numa prova desse tamanho, como uma maratona, que mais sofre nessa história é o danado do rim, né? Que a gente se hidrata bastante e a alimentação e a hidratação é bastante relevante. Eu, pelo menos, graças a Deus, eu tenho o costume de beber bastante água antes e após as provas. Então, bebi bastante água ali. Só não bebi mais porque realmente estava meio enjoado. Estava meio enjoado quando terminei a prova. E eu estava com medo de botar o que eu não tinha para fora ali naquele momento. Possivelmente iria. O enjoo do esforço físico, possivelmente tu vomitaria se forçasse muito. Tem que dar um tempo. Uns 20 minutos, meia hora. Mas tudo depende de pessoa para pessoa. Porque o que eu já vi, gente saindo da prova, indo direto para o rodízio, sem problema nenhum, sem cerimônia nenhuma. Se for um CH da vida, tá de boa comer. Tá nem aí. Então, não apenas a corrida, como a hidratação também, né? A corrida puxa muito dos rins. Se você não bebe muita água, aí é que você tá ferrado mesmo. Então, cuidado aí e veja esse lado também da hidratação. Eu mesmo bebi água pra caramba e já estou tranquilo. De certa forma, já estou tranquilo. A gente observa isso, inclusive, pela urina. Quando a urina está um pouquinho transparente, quer dizer que o seu rim está trabalhando, que é uma beleza. Então, após os 42 quilômetros aí, eu já bebi água o suficiente para me tranquilizar nesse respeito. Mas e os treinos, Elidiane? Como é que a gente faz? Se não vai correr, a gente pode, sei lá, voltar ali aos treinos de fortalecimento. Eu, por exemplo, nunca, até agora, não me alonguei. Eu tenho um medo danado, até porque eu estou todo mastigadinho aqui ainda, sobretudo na parte posterior da coxa. Minha panturrilha está novinha já, mas a parte posterior da coxa e a minha lombar está um pouco meio fadigada. Afinal, como estava ventando muito, eu coloquei o corpo meio em inclinação para frente, para usar o meu cabeção para furar o vento. Meu velho. Física, a gente estuda física também na escola, serve para corrida de rua também. Se a cabeça entrar primeiro, ela corta o vento e dá para o corpo passar. Exatamente, a menina inteligente. Eu acredito que treino de fortalecimento seria interessante não forçar o que já está muito desgastado. Se você está bem do braço, seria um bom momento de fazer treino de braço, um alongamento suave, uma bicicleta, uma esteirinha. Agora, forçar o que já está muito fadigado é você fazer a musculatura trabalhar 10 vezes mais. Aí eu acredito que não seja uma boa ideia. Mas se está se sentindo bem, que nem Lula, que simplesmente acordou e foi correr, tem uma galera que tá super. Carmen Tavares também acabou de mandar a foto do treino dela na academia. Tá de boa. Lula não esperou nem o almoço, gente. Lula não esperou nem a hora do almoço. Eu vou treinar. Pelo amor de Deus, Lula. Isso não existe. Lula é Lula, né? Não, para algumas pessoas, soltar a musculatura é melhor. Para mim, não é. Eu não me sinto bem. Eu preciso de um dia de descanso depois de uma prova. Eu realmente preciso de um dia, 2 dias. Às vezes, 2 dias e só volto na quarta. Para outras pessoas, tipo Sandra, tá de bem. Segunda-feira, a Sandra tá do mesmo jeito que antes. Depende da pessoa. Eu acho importante respeitar e acho importante não fazer treinos na musculatura que possivelmente está fadigada. Tipo, treinar a perna. Acho que a pior ideia do mundo seria terminar a maratona no domingo e fazer treino de agachamento na segunda. Na minha opinião. Há quem faça e fique de boa. Agora, eu quero ver você encher uma barra e botar. Vamos agachar com 50 quilos depois de fazer uma maratona. Acho que pode dar muito ruim isso. A respeito do treino, eu utilizo bastante o elíptico para nesses momentos de zero esforço, na verdade. Zero esforço, porque ele
Ele trabalha tudo ali e ao mesmo tempo não força quase nada, né? Depende do peso que você coloca ali. Ele trabalha todo o corpo. Adoro o elíptico. Não tem impacto. Eu mesmo, quando estava com fascite, o elíptico era o meu amiguinho ali, porque ele trabalhava todos os membros ali que eu precisava da corrida. E sem o impacto da pisada no sem joelho. o impacto da pisada que a esteira me dá. Então, consegui fazer meio que um elas por elas ali, bastante legal, quando eu estava com fascite. Então, seria interessante fazer coisas na academia diferenciadas para quem paga academia. Eu faria aulas divertidas, sinceramente. Ou faria um elíptico da vida, meia horinha para soltar a musculatura, que é uma excelente ideia, na verdade. Uma aula de jumping também, que tira o impacto. Qualquer coisa que não forçasse o que já está muito ruim. Porque ao menos que a gente faça uma ressonância, uma ultrassonografia, não tem como saber exatamente como você está. E a única forma de mensurar é pela dor. E, no geral, eu recomendo a não ficar tomando remédio se você não está sentindo uma dor real. Porque remédios, eles não tiram... se não for um anti-inflamatório, por exemplo, ele não vai tirar a inflamação. Remédio para dor, ele inibe a dor. E aí você não vai saber exatamente o que você tem. Tem gente que entra no ciclo de fazer uma prova longa, tomar remédio para aguentar a dor e voltar a treinar normalmente porque está pensando na próxima. Esse é um ciclo extremamente destrutivo, tanto para o corpo, porque você nunca vai saber exatamente onde está o seu machucado, já que você está inibindo a dor, como você está forçando os rins a trabalhar, fígado a trabalhar com esse excesso de medicamento. É sempre uma coisa que sempre me indicaram, e eu gosto muito de pensar assim. Eu só tomo remédio se for extremamente necessário. Senão, seu corpo se recupera sozinho. E esse vício que muitos maratonistas têm de tomar ibuprofeno e Torcilax depois que acaba a corrida, ou toma um Anador, toma um Dorflex, que amanhã tu tá bem. Deixa o teu corpo sentir mesmo a dor, até para tu sentir exatamente que tipo de esforço tu fez. Porque tem gente que acaba 42 sem dor nenhuma, só cansaço. Se você está sentindo muita, talvez você tenha machucado. É importante sentir para entender, até para saber onde colocar o gelo. Se você tomou o remédio antes, você não vai saber onde você machucou. Então, acho que se é a primeira maratona, principalmente, você tem que entender mais de como você terminou ela. Até para planejar melhor. É nessa fase dos 3 primeiros dias depois que acabou a maratona que você vê onde está doendo muito, o que eu fiz de errado. Se você terminou com assadura, porque você deveria ter usado alguma coisa, como uma vaselina, né? Uhum. Se você ficou com marcas de costura, é porque sua roupa não está ideal para correr e acabou causando também assaduras ou marcas. Uhum. Se sua meia rasgou, é porque sua meia não era ideal. Não era para ter sido aquela. Se seu tênis se rasgou, é porque não estava aguentando. Se as unhas cortaram o sapato, é que talvez você tenha que ter outra estratégia. Eu acho que depois de uma prova que você tentou tanto fazer, avaliar como ela foi é importante. Eu acho que nessa ressaca pós-maratona, um momento de reflexão de como foi, se você curtiu, se foi legal, o que pode ser melhorado é importante, porque no momento que você se inscreve para outra, no geral você esquece das porcarias que você fez agora. Né, Washington? Depois de um tempão correndo, aparecer com assadura numa maratona, é meio que esqueci. Né? Esqueci que isso eu tive assadura nessa Maratona das Praias, eu não consegui entender porque são os mesmos shorts que eu, inclusive, eu utilizei na Maratona do Rio, na Maratona de uma Pessoa, e sempre uso nas corridas e treino, inclusive, com eles. Não sei. Chuva com sol. Pode ter sido. Choveu, a roupa colou. Secou, acabou-se. Aí seria botar alguma vaselina, alguma coisa assim. Eu gosto de conferir os erros, o que foi que eu fiz de errado. Porque eu comecei tão bem e cansei. Se faltou energia na vida de Washington, seria aquele momento de ter um bombom, uma barra de doce, um nego bom, um bobozinho, um pirulito, qualquer coisa dentro do bolso para buscar a energia de volta que faltou, já que ele correu tão forte. É um momento de reflexão para consertar as cagadas. Em resumo, é isso. Verdade. Inclusive, eu estava analisando justamente isso. Você viu essa maratona, inclusive, você viu como parando para a próxima que eu vou fazer. Não que eu possa conseguir repetir os mesmos feitos que eu fiz na próxima maratona. São maratonas totalmente distintas.
A Maratona das Praias foi uma maratona um pouco mais plana, a Maratona de João Pessoa é uma maratona que começa lá na Casa do Chapéu, lá no alto, desce e fica no nível do mar, que é na orla, e depois sobe no final. Era como se fosse a antiga Maratona das Praias, até 2019, comparando isso. Então, cada maratona é uma história. Mas, pelo menos esses erros que teve, tipo a roupa, a falta de suplementação, não contar com a suplementação da prova ou do coleguinha do lado, talvez eu vá corrigir isso e possa galgar algum êxito ou não passar por apertos como passei do quilômetro 39 em diante, onde eu tive um certo piripaquezinho. A vista meio que escureceu, eu fiquei meio zonzo, esqueci certas coisas, fui caminhando até chegar ao final e quando chegou na portinha eu fui correndo, né, para não passar vergonha na frente de Lidiane. Mas está vivo, porque o podcast foi gravado depois da maratona. Apesar de ter registros fotográficos de uma pessoa passando só a camiseta passando sozinha do Perrone. Apesar de ter isso, o podcast foi gravado 2 dias depois, então está inteiro. E está no momento reflexivo pós-ressaca de maratona. Está naquele momento, por que foi que eu bebi? Por isso que eu digo que é uma ressaca. Você chega bem, acorda cedo, faz tudo direitinho, acorda dizendo, eu vou fazer de novo, depois você começa a dizer, eita, eu acho melhor ajeitar isso, isso e isso. É a ressaca. Você faz, nunca mais eu faço isso na minha vida, eu vou aprender a comprar uma meia melhor. É ressaca, sentimento de ressaca. Espero que quem correu no domingo esteja refletindo ou para a próxima, ou corrigir o que não rolou. Exatamente. E é esse momento, inclusive, já que a gente já está chegando quase no fim do podcast, é esse momento que a gente começa a pensar no bora para a próxima, né? Porque todo mundo, mesmo nessa ressaca toda, já começa a pensar nas próximas, né? E esse momento é o momento do planejamento. Eu considero muito importante esse momento de analisar o calendário, verificar, mas antes fazer uma avaliação física realmente, uma nova avaliação física, para ver como é que você está. Se você precisa de um fortalecimento, se você precisa até de um profissional para te acompanhar e melhorar o seu desempenho e fazer um planejamento melhor, né? Não fazer que nem eu fiz aí, que comecei o meu planejamento em junho, sem qualquer planejamento algum. Eu disse, não, vamos ver aqui, eu fiz um treino e falei, dá para começar a partir daqui. Fiz um treino de 24, peguei a trilha de sapé, que foi 25. Ah, não, antes eu fiz um de 27 e faltando uma semana... Não, eu fiz um de 28 e faltando uma semana eu fiz 27 antes de correr as 5 milhas Night Rock. Isso não é planejamento algum, isso não rola. Não copiem isso, pelo amor de Deus. Procurem o seu professor. Escutem os podcasts anteriores sobre planejamento para maratona. Inclusive, escute a frase no episódio ao vivo com o Bruno Dourado, que foi uma pergunta que eu fiz. Quanto tempo necessário para se planejar para maratona? Depende da pessoa, mas pode ser de 6 meses a 1 ano, entre 5 meses e 1 ano. 3 semanas, não. Isso aí se chama loucura na cabeça de Washington. O novo episódio que a gente vai montar, se não der certo, a maratona de João Pessoa. É isso aí, assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, a gente já está aqui disponível em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Spotify, Amazon Music, se bobear até da Radiola Sua Avó, você encontra a Lidiane Andrade falando aqui comigo. E semana que vem tem surpresa, né, Lidiane? É ao vivo de novo. Semana que vem ao vivo e a gente vai manter o clima da maratona, que a gente quer ver se o Washington sobrevive esse ano. Se termina 2022 ou se eu vou abrir meu podcast sozinha. Meu velho, se eu morrer no meio do caminho aí, pelo menos o podcast fica famoso, né? Porque todo mundo que morre fica um famoso aí rochedo. Então, quando o cara morre, o cara fica famoso. Vamos ver se a Lidiane consegue aí, né? Vamos lá, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.